Olá, bom dia, paz do Senhor. Hoje, dia 2 de maio de 2021, segundo dia do mês de maio de 2021, domingão, e nós estamos na presença do Senhor mais uma vez, colocando tudo aquilo que é a nossa vida, os nossos clamores, a nossa família, a condução do Senhor na nossa vida, aprendendo, desenvolvendo na nossa comunhão. O Senhor ordena a bênção, como diz a palavra do Senhor, e nós estamos aqui em comunhão, né? Comungando da palavra do Senhor, pensando a respeito da palavra do Senhor. E hoje, domingo, né? Hoje é dia de Santa Ceia. Então, mais tarde, né? Às 4:30 nós vamos comemorar a Ceia do Senhor, esse período do mês de maio que o Senhor nos dará. Ao Senhor todo louvor, toda honra e toda glória. Estamos lendo a palavra do Senhor todos os dias, cada dia um pedaço da palavra e pensando a respeito. E estamos usando, né, como o nosso textuário, a palavra do Senhor, a base, né, para a nossa meditação, o livro de Mateus. Já lemos outros textos maravilhosos, profetas menores, os profetas maiores, já lemos as parábolas do Antigo Testamento, já pensamos muito a respeito de muitas coisas da palavra do Senhor, e agora estamos no Novo Testamento, Mateus capítulo 19. Por que Mateus capítulo 19? Porque Mateus 19 nos mostra a última etapa do ministério do Senhor Jesus, né? Possivelmente o Senhor Jesus já está com mais de 1 ano e meio do seu ministério e agora ele está já, né, no trajeto final até a sua entrega na cruz do Calvário. E Mateus 19 é um momento muito importante, porque Mateus 19 fala sobre a travessia do Rio Jordão. E o que significa simbolicamente essa travessia, né, e o que significava para a cultura daquele povo. Um rio que é falado e é citado na palavra de Deus por mais de 150 vezes. Um rio, né, na sua extensão, que nasce lá, como dizem os antigos, nas fraldas do complexo do Monte Hermon, né, e vem descendo até passar pelo Mar da Galileia e desaguando no Mar Morto. Então, pouco mais de 400 quilômetros de comprimento esse rio, fazendo limite, né? Limite geográfico de territórios, né? Por exemplo, nos dias de hoje, a Síria, a Jordânia, do lado ocidental, e do lado oriental Israel. Então você tem toda uma história ali, a cada momento, a cada geração, aquele rio foi importante. Então, para nós, o que significa o Rio Jordão e por que eu estou falando do Rio Jordão? Bom, primeiro que estamos lá em Mateus 19 começa com o Rio Jordão. Eu sempre vou crer, que o Senhor sempre nos preparará aquilo que Ele tem por sobre a nossa vida, ao mesmo tempo Ele estará nos alertando, nos exortando, mas também nos ensinando de que Ele tem uma linha de raciocínio. E essa linha de raciocínio, quando nós estamos dispostos, abertos, livres a viver essa linha de raciocínio, então Ele sempre estará nos alimentando com essa linha de raciocínio, de maneira equilibrada, de maneira abençoadora, de uma maneira paulatina, a cada dia, a cada momento. Então esse texto, creio eu, que dentro da nossa história, do nosso convívio, da nossa comunhão, né, como diz a pastora Mara, da nossa igreja sem paredes, né, dentro da comunidade de Cristo, o que significa, comunidade em Cristo, o que significa o Rio Jordão. O Rio Jordão, para nós, significa essa parada, né? Vamos dizer, esse ponto estratégico, como se fosse na estrada, né? Aquele posto de alimentação, aquele posto em que a gente vai encher o tanque de combustível, do tanque do carro. É o lugar, é o ambiente da parada. É o ambiente onde nós nos posicionamos e meditamos a respeito
para que possamos prosseguir sobre aquilo que o Senhor deseja, sobre aquele trajeto, aquele caminho que o Senhor tem sobre as nossas vidas, cada um de nós, dentro do nosso ministério, do nosso chamado, da nossa constituição, da nossa capacitação. Então, é o momento em que nós, diante de tudo aquilo que já passamos, diante de tudo aquilo que já vivemos, situações tristes, angustiantes, situações muito difíceis em algumas áreas, mas em compensação, nós também vimos a mão do Senhor até aqui. Como diz Samuel, até aqui Ebenezer, nos ajudou o Senhor. Então, até aqui nós chegamos, até aqui o Senhor nos trouxe, né? Já vivemos os 4 meses do ano de 2021, já vivemos o ano de 2020, que também não foi fácil, um tempo muito difícil, uma diversidade muito grande, como jamais o nosso país viveu, ou pelo menos historicamente tem na sua história vivido com tanta tragédia, com tantas situações, e ao mesmo tempo nós, como povo de Deus, como um povo, como uma nação brasileira, mas também como um povo de Deus, nós estamos vivendo a par e passo, sentindo na nossa própria pele, os nossos queridos, os nossos familiares, passando por essa situação da pandemia, e ao mesmo tempo sendo exposto à condição do nosso país, sendo exposto à fragilidade do povo de Deus, porque em tudo isso o povo de Deus também está se mostrando muito frágil. E quando eu falo de fragilidade, eu não falo da consistência orgânica, né? Da capacidade imunológica. Não estou falando dessa fragilidade. Eu estou falando da fragilidade emocional, da fragilidade de compromisso, de propósito de Deus na nossa vida. Por quê? Porque o nosso povo, uma boa parte, desculpe, né, a minha constatação, creio eu, a maioria do nosso povo está vivendo por momentos de muito questionamento sobre questões não apenas escatológicas, né, e tudo, porque claro que isso vem à mente, né, quando você vê o que está acontecendo, o próprio livro de Mateus fala, né, no Apocalipse, no chamado, que eu chamo, né, de Apocalipse de Jesus, naqueles textos, o Senhor Jesus pontua, né, que haveriam pestes, pragas, né, e uma série de coisas que está realmente acontecendo. Então, dentro de toda essa atmosfera, o povo de Deus tem se mostrado, isso é a minha avaliação, tá? Não precisa você concordar comigo, mas eu, como intercessor, como alguém que está jejuando a respeito, eu estou falando não para atacar, nem para acusar, nem para apontar o dedo, porque eu também faço parte, né? Mas o povo de Deus está fragilizado, está enfermo no seu emocional, e por causa da pandemia, a pandemia está expondo, como a pandemia está expondo uma série de coisas da nossa sociedade. Mas a pandemia também está expondo a nossa fragilidade como povo de Deus. Eu percebo, eu ouço, eu converso com as pessoas, né, a todo momento, e eu percebo que as pessoas estão exatamente iguais às pessoas lá de fora, que não conhecem tanto o Evangelho, que não tem tanta aproximação com Deus, entre aspas, que não tem essa lógica de vida e pelo menos não observa essa lógica de vida. E o nosso pessoal, o nosso povo, está exatamente com a mesma fragilidade, os mesmos questionamentos, os mesmos sentimentos, né? Um sentimento de impotência, de abandono, de dificuldade de entendimento. E eu vejo, vez por outra, né, às vezes as pessoas de maneira muito incisiva, apontando o dedo para alguém, falando que é fulano ou beltrano. Claro, tudo isso contribui, com certeza. Mas quando a gente vai lá, né,
como médico fazendo o diagnóstico do seu paciente, né? Ele não vai falar da febre, ou ele não vai falar, vamos dizer, da infecção ou da inflamação, mas ele vai falar da causa, né? Daquilo que aconteceu para que esse quadro pudesse estar exposto, né? Então esse quadro de hoje está exposto exatamente por causa dessa por causa desse erro de conduta como nação, como povo, como gestão pública, como administração pública, naquilo que, né, olhando para o nosso país, as bases de uma nação, né, que é assistência de saúde, assistência educacional, assistência de segurança, né, de proteção, essas pautas são pautas básicas de qualquer governo, seja ele na esfera municipal, estadual ou federal. Então, a gente percebe que toda essa base, todo esse fundamento, né, de uma gestão pública, de uma prestação de serviço público, não está fazendo jus, não está ao nível da necessidade que precisa. Agora, nós daqui de dentro também. Por quê? Porque nós daqui de dentro temos que ter uma palavra. Não é temos que ter por obrigação. Eu tenho que ter porque eu quero ter. Porque na minha relação com Deus, eu sou habitação do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu sou o santuário de Deus, eu sou o templo do Espírito Santo e Jesus habita no meu coração. Então, é exatamente isso que nos faz pensar. Mateus capítulo 19, versículo 1 em diante, diz assim: E aconteceu que, concluindo Jesus estas palavras, deixou a Galiléia e foi para o território da Judéia, além do Jordão. Seguiram-no muitas multidões e curou-as ali. Então o Rio Jordão estava sendo mais uma vez, né, colocado simbolicamente como momento crucial. Qual era o momento? Saindo de Mateus 18. O que aconteceu em Mateus 18 de maneira temática? Aconteceu que o Senhor Jesus estava conversando com seus discípulos, com os seus mais próximos, quem era o maior no reino dos céus. E ele colocou os pequeninos. Quem são os pequeninos? Aqueles exatamente, e nós como igreja, né, precisamos entender de maneira contextualizada, que esses pequeninos são exatamente aqueles que padecem ou de conhecimento, ou de estrutura, né, emocional, estrutura física, de uma incapacidade, muitas vezes até de entender qual é a vontade de Deus diante de toda essa diversidade, de tudo isso. Porque as pessoas são levadas a pensarem, e Deus? Por que Deus? Né? Por que tem tanta gente morrendo? Então nós, servos de Deus, povo de Deus, precisamos exatamente estar fundamentados, enraizados, aprofundados no Senhor, para que possamos viver tudo isso. E saber que o Senhor tem sim o controle de todas as coisas, a despeito do homem, a despeito desse desequilíbrio na criação, porque essa pandemia, como todas as outras infecções, né, diz a ciência, os cientistas afirmam isso, né, a todo momento, todas as infecções, principalmente, né, essas viroses, elas são produto do desequilíbrio, né, da fauna, da flora, com a relação, com a sua relação com o ser humano. E isso acontece o quê? Isso acontecem as viroses, as pandemias, os influenzas da vida aí, das gripes, da própria, né, da própria coronavírus, né, e tudo aquilo que a gente tem ouvido. E desculpe, nós como povo de Deus precisamos saber, e daquilo que nós vamos ouvir mais, perdão, mas é uma realidade espiritual.
porque o desequilíbrio está cada dia maior. Eu estava, ouvindo um momento aí que tinha um grupo de cientistas, se eu não me engano, ingleses, não lembro, mas acho que são ingleses, que eles estavam preparando o equipamento para descer às profundezas do mar, como nunca jamais o homem ficou conhecendo ou pesquisou, ou o homem pôde até submergir a tal nível por causa da pressão. Eu sempre falo isso para você, que isso é bíblico, porque o homem vai chegar a Marte, mas não possivelmente vai ser difícil chegar às profundezas completas do mar. Por quê? Porque existe uma palavra, que o Senhor deixa os nossos pecados nas profundezas do mar. Então, todas as vezes que eu vejo alguém falando sobre as profundezas do mar, ou que o homem está conseguindo a cada dia mais perscrutar, invadir, se aprofundar nessas profundezas, então para mim é um sinal. Eu estou falando para mim, não é alguma coisa assim doutrinária, nada disso, estou falando por meu sentimento. Significa o quê? Significa que o homem está cada vez mais perdoando menos, se reconciliando menos, vivendo menos aquilo que o Senhor tem por sobre a sua vida e a sua história de vida como gênero humano. Então nós entendemos o Rio Jordão exatamente como o povo de Deus. Diz assim em Josué capítulo 1, do versículo 1 em diante. Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenha dado, como eu prometi a Moisés, desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates. Toda a terra dos heteus e até o mar grande para o poente do sol será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que, sob juramento, prometi dar a seus pais. Então, quando Jesus está passando novamente pelo Rio Jordão, com certeza, os discípulos, o próprio Senhor Jesus, estão pensando, trazendo à memória a marca do Rio Jordão naquele povo. Por quê? Em primeiro lugar, é uma marca onde é estabelecido quem serve e quem não serve ao Senhor. Quando diz lá, na palavra do Senhor, lá no livro de Gênesis, quando Ló se prontificou a se separar de Abraão. E essa separação de Ló em relação a Abraão, e vamos entender espiritualmente, Abraão significava cobertura, e o que significa para nós, nós que somos mais da linha pentecostal, falamos um pouco mais sobre cobertura, Nós que somos mais da linha histórica tradicional, falamos menos a respeito. Mas o que significa cobertura? A cobertura significa nada menos do que a capacidade de viver intencionalmente, de maneira premeditada, aquilo que o Senhor tem por sobre aquela vida. Então, todas as vezes que eu estou em conexão com a vontade do Senhor e vivendo o poder, a palavra, a autoridade desse propósito de Deus na minha vida, então eu estabeleço o quê? Há uma cobertura, não minha, pessoal, porque eu estou cobrindo, porque eu tenho esse poder, porque eu tenho essa glória, porque eu tenho essa santidade, não. Mas é pura e simplesmente porque na minha tarefa diária, a vontade do Senhor se faz presente. E isso significa uma cobertura por sobre aqueles que estão ao meu redor. Então, na nossa comunhão, isso significa uma cobertura. É isso que significa a autoridade de viver, seja de maneira individual, seja de maneira coletiva, na nossa comunidade, aquilo que é a vontade boa, perfeita, agradável. Isso estabelece uma cobertura. Então, quando Ló, ele se propõe a se dividir de Abraão por causa dos seus funcionários que estão em conflitos e tal, aquela coisa toda, Ló vai embora, Ló sai da cobertura.
Ló poderia ser um patriarca, poderia ser um herdeiro das promessas do Senhor, mas se propôs a escolher o quê? A Bíblia fala, as campinas do Jordão. Então esse momento do Rio Jordão, ele é muito importante, porque aquele momento significou o quê? Significa aquele que serve e aquele que não serve. Não que Ló fosse alguém, né, cruel, alguém que, né, mas na sua limitação, ele sai daquilo que poderia ser o propósito. Por quê? Porque Abraão enxergava Ló como filho, mas Ló enxergava Abraão como tio. Então houve uma desconexão do objetivo, do projeto de Deus sobre aquela família. Abraão enxergava Ló como filho, mas Ló enxergava Abraão como tio. E Ló, ao enxergar Abraão como tio, num dado momento da sua vida, enxergou Abraão como opositor, exatamente como Caim enxergou Abel. Em todas as outras partes da palavra fala a respeito de oposição. Mas por quê? Porque a baixa imagem de Ló levou Ló a essa situação, que aí a gente conhece o restante da história. Então o Rio Jordão foi nesse momento um símbolo para identificar. E mais tarde a gente vê na divisão da terra, né? Ou quando Moisés chega até aquele momento, diante do Rio Jordão, e a Bíblia fala que o Senhor o leva ao monte para enxergar a terra prometida à distância. Por quê? Porque o Rio Jordão significava o quê? Significava, como eu falei ontem, a mudança, a alteração de ciclo. Agora o Senhor estava inaugurando um novo ciclo. Ali, antes do Rio Jordão, simbolizava Moisés, o libertador, e o povo que havia sido liberto. Depois do Rio Jordão, significava um Josué que liderava o povo para a tomada da terra, para guerrear, para se posicionar e para manifestar a vontade do Senhor. Então o Rio Jordão também significa um momento maravilhoso, porque é o momento da cura. Quando Naamã, o grande general do povo assírio, daquele momento que era a potência da terra, né? Era o grande império, o império assírio, né? De toda a história e tal. E Naamã era o general de todo o exército. Mas Naamã, diz a Bíblia, que havia procurado todas as situações. Por quê? Porque para Naamã, no nível dele, ouvir uma funcionária, escrava, menina, adolescente, e refletir junto com a sua esposa a respeito daquilo que a menina tinha falado, era porque Naamã já tinha tentado de tudo. Até que ele vai até ali, ele ouve a palavra de Eliseu com muita resistência e vai até o Rio Jordão e se banha 7 vezes para ser curado de um mal congênito, né? De uma lepra que o estava levando à morte. E a Bíblia fala que ele é purificado e a sua pele fica como uma pele de criança recém-nascida. Então, é exatamente esse ambiente. Então, quando Jesus e seus discípulos estão passando por esse momento, eles estão revivendo, trazendo à memória o Rio Jordão como um lugar, um ambiente onde meditamos, onde pensamos. E esse mês de maio, esse segundo dia do mês de maio, é dia de Santa Ceia, nós devemos pensar, refletir, nos colocar diante do Senhor, para sermos redirecionados na plenitude, na totalidade da vontade do Senhor. Porque era exatamente o que estava acontecendo com Josué e também com todo o povo naquele momento. O Rio Jordão é o lugar da reconciliação. Porque o Rio Jordão simboliza a reconciliação do Senhor para com o seu povo. Porque até aquela geração, até aquele momento do Rio Jordão, o povo que havia saído da terra do Egito havia morrido. Era uma outra geração. Mas essa geração está renovada. E a Bíblia fala que depois que todos passam o Rio Jordão, eles chegam no vale de Gilgal.
E ali eles são circuncidados, porque ali a identidade espiritual do povo estava novamente estabelecida, e a Bíblia fala que por causa disso o Senhor tirou o Egito dos seus corações. Até ali o Egito ainda era o fantasma nos seus corações, mas a partir dali eles estavam livres, libertados, libertos para viver uma nova etapa na vida deles. Por que é o rio da reconciliação? Porque também é o rio onde a gente percebe quando Jacó está voltando, né, da sua peregrinação da terra do seu sogro, 19, 20 anos depois, voltando para sua terra para tentar a reconciliação com seu irmão. Seu irmão, Esaú, o havia jurado de morte. E Jacó havia se separado da sua casa e da sua família. Mas Jacó ali, no vale de Jaboque, Jaboque é um braço do Rio Jordão, ali no vale de Jaboque, ele se encontra com o Senhor, e ali ele se reconcilia com Deus, com os propósitos de Deus na sua vida, e também, mais tarde, ele se reconcilia com Esaú, com seu pai Isaque, e a Bíblia fala que ele participa, né, da morte de Isaque, no seu sepultamento, na sua despedida. Por quê? Porque Jacó havia se reconciliado com seu irmão, e havia se reconciliado com seu pai, e havia se reconciliado com os propósitos de Deus. Então, Rio Jordão significa esse momento de aferição, de avaliação. Quem somos, como estamos, mas quem nós precisamos ser e como nós precisamos estar. É o momento, o Rio Jordão, quando Josué passa pelo Rio Jordão, e os sacerdotes, diz a Bíblia, carregando a arca como se deveria carregar, né, nos ombros, param no meio do leito do Rio Jordão. O Rio Jordão se abre por completo, e o povo passa a pé seco. E a palavra do Senhor diz, não que o Senhor tivesse ordenado, mas Josué quis. Josué ele faz um altar pessoal, um altar de testemunho, porque ele pega 12 pedras no meio daquele Rio Jordão, aos olhos dos sacerdotes e de todo o povo que estava já do outro lado, né? Ele pega ali, ele separa 12 pedras e ali ele faz um altar de testemunhos, né, diante do Senhor, mediante a sua vida e tudo aquilo que ele havia passado. É claro que as águas iriam cobrir, mas aquele momento ficou edificado na vida de Josué, porque ele nos ensina que todos nós precisamos edificar altares de testemunho, altares de louvor ao Senhor, altares de adoração, por tudo aquilo que o Senhor já fez, mas com certeza por tudo aquilo que o Senhor ainda fará em nome de Jesus. Glória a Deus! Vamos orar, colocar diante do Senhor. A palavra do Senhor é maravilhosa. E quando nós meditamos sobre essa palavra, nós pensamos e nos colocamos, estamos oferecendo o nosso 21º dia de jejum, né? Estamos na presença do Senhor, agradecendo por tudo aquilo que o Senhor tem feito e por tudo aquilo que Ele fará. Vamos orar? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, eu te louvo e te agradeço por tudo isso que está acontecendo ao nosso redor, por todos que estão aqui conosco, Bispo Antônio, a Eva e o Carlos, a Cida, o Walter, a Sueli Felinto, a Rosa Araújo, minhas tias Rosália, Alzíria, meu primo Alexandre, que eu sempre estou orando, todos os meus tios, filhos, netos, também sobrinhos e genros e noras, e a palavra, o poder do Senhor se derramando também, pastora Mara e Elo, Wesley e filhos e familiares, meus pais, seu João, dona Dária, seu Toninho, dona Nadir, todos, Senhor, derrama-te sobre os nossos queridos, nossos familiares, nossos netos, filhos, avós, tios, marido, esposa, pais, a graça, a presença, o mover, a glória do Senhor se derramando, exatamente, ó Deus, para que nós cheguemos até aqui e diante de tanta adversidade, identificarmos que o Senhor está em meio à nossa vida, à nossa condução, como a palavra do Senhor fala que o Senhor estava no meio da tua igreja,
como diz lá no Apocalipse, o Senhor está em meio a tudo isso, ó Deus, nos preservando, nos conservando, nos abençoando, para que nós, na nossa perseverança, na nossa disposição, possamos nos reanimar e viver aquilo que o Senhor tem por sobre nós. É tempo de alegria, é tempo de disposição, por isso mova-te, Senhor, sobre nós e através de nós. E agora nós clamamos, ó Deus, pelo nosso país, tem misericórdia. Ó Deus, acalenta no teu peito, Senhor, o nosso povo. Está entristecido, impotente, enlutado, angustiado, solitário. Vidas e vidas e vidas que foram ceifadas. E ao mesmo tempo, ó Deus, essas famílias desesperadas, angustiadas por tudo isso. Um povo enfermo. Uma terra enferma, ó Deus, uma terra, ó Deus, que precisa voltar a ser habitável, como diz lá em Isaías 58. Por isso, ó Deus, derrama-te sobre nós. Senhor, nós nos derramamos, cura a nossa terra, perdoa o nosso povo, perdoa a nossa iniquidade, como povo brasileiro, mas também como igreja. E nós daremos sempre ao Senhor todo louvor, toda honra e toda glória. Derrama-te, toca, visita. Nós repreendemos, ó Senhor, no nosso meio, a enfermidade, a angústia, a aflição, as enfermidades emocionais. Senhor, derrama-te, toca os nervos, os tendões, coração, artérias, veias, sangue. Senhor, circulação sanguínea, os nossos queridos que estão passando pela pandemia, estão nas UTIs, estão carecendo do teu cuidado, do teu mover, do teu poder de vida. A dona Maria Helena, a pastora Nadir e tantos outros, ó Senhor, e familiares nossos, queridos nossos, derrama-te, toca, visita, cura, artérias, veias, tireoide, garganta, ó Deus, em nome de Jesus, ouvidos, olhos, pâncreas. Senhor, visita com a tua cura, com a tua saúde. Eu repreendo a infecção, a inflamação, toda comorbidade e declaro o poder e a vida do Senhor Deus sobre a tua vida, sobre a tua família, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. 4h30 estamos de volta com Santa Ceia. Que você esteja pensando, meditando, oferecendo ao Senhor esse 21º dia de jejum e nós estejamos na presença do Senhor. E que a glória, a presença, o mover do Senhor esteja sobre a tua vida. Que o amor do Deus Pai, Todo-Poderoso que fez o céu e a terra, a vida vitoriosa em Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo da promessa, aquele que convence do pecado, da justiça e do juízo, estejam sobre a tua vida, sobre a tua casa, a tua família, derramando um dia de domingo maravilhoso, especial, de comunhão, de reconciliação, de alimento espiritual, mas também de alimento físico, de comunhão na família, e nós daremos sempre ao Senhor todo louvor, toda honra e toda glória. O Senhor te abençoe, porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Se o Senhor é nosso pastor, de nada nós teremos falta. Um beijo para você, 4h30 estamos de volta, estamos meditando na palavra do Senhor todos os dias, e você tem um domingo maravilhoso e muito especial, em nome de Jesus. Fica na paz, beijos, tchau, tchau!